Também não desejo que seja, mas que seja o Senhor falando. Amém. E que os irmãos possam receber a tua palavra. Amém. É isso que eu almejo. Sim. É isso que eu desejo. Amém. Que cada um receba como a tua palavra Amém. e não a minha palavra. Por isso, Senhor, abençoa os nossos ouvidos, abençoa o nosso coração, o nosso espírito, Amém. nosso bom depósito, Sim. e possamos sair daqui Sim. supridos por Ti, Amém. no nome de Jesus. Amém. Amém. Cura-me, Senhor. Aleluia! Hoje, irmãos, nós iremos compartilhar, Amém. iremos desfrutar desse título. Vamos falar esse título? Amém. Amém. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo. Vamos ficar de pé para nós falarmos? Amém. Vai ser melhor ainda. Amém. Ou ainda melhor. Ou muito bom. Amém. Vamos falar, irmãos? Vamos ficar até aqui também com os irmãos aqui. Vamos falar? Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo. Mais uma vez. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo. Aleluia. Amém. Senhor Jesus. Irmãos, como eu disse, vamos fazer uma exposição da palavra. Amém. Vamos ler Lucas capítulo 5. Eu peço a ajuda dos irmãos, o apoio dos irmãos, os queridos e amados jovens, Amém. fogo puro, Aleluia. Senhor Jesus. Deus. Amém. Peço aos irmãos que me acompanhem na sua Bíblia, abra a sua Amém. Bíblia. É muito importante, irmãos, é muito importante. Irmãos, eu ouvi isso na Assembleia de Deus, quando eu era pequenininho, que minha mãe levava a gente para a Assembleia de Deus. Eu acho que eu morava até, era vizinho ainda do irmão Jorge ali também. E daí, um dia, irmãos, era menino, eu ouvi o pastor falando isso. Irmãos, abra a sua Bíblia. Porque se eu estiver errado aqui, vocês estão com a Bíblia aberta. E vocês não vão ser enganados. E aquilo ali ficou marcado na minha mente. Amém. E eu era um menino. E hoje, tendo essa oportunidade de compartilhar a palavra, Sim. eu também transmito aquilo que aquele pastor falou. Amém. Abra a sua Bíblia. Porque se eu errar, os irmãos me ajudam. Amém. Senhor Jesus. Amém. Aleluia, irmãos. Amém. Lucas, capítulo 5. Vamos ler do versículo 12 ao versículo 16. Amém. Vamos ler todos. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhes desapareceu. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse: mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho. Porém, o que se dizia? Leiam aí, irmãos. Porém, que se dizia a seu respeito, Sim. Cada vez mais se dá grande multidões e serem curadas das suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Mais uma vez. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava.
Aleluia. Amém. Cura-me, Senhor. Então, louvado seja o Senhor, irmãos. Amém. Aleluia, Jesus. Compartilhei essa porção da palavra ali na Serradinha, junto com os irmãos, na casa do irmão Gildinho. Na casa do irmão Gildinho. E os irmãos também compartilharam. Desfrutaram. E ontem também o irmão Givaldo tocou um pouco. Eu acho que eu vou botar aqui, foi meio bastante. Senhor Jesus. Então o irmão compartilhou também um pouco ontem dessa porção da palavra. E ali, irmãos, eu, como disse, mostrei um pouco para os irmãos que Mateus, ele também fez esse relato. Marcos também fez esse relato. E nós vemos aqui que Lucas também fez esse relato a respeito, irmãos, desse homem. Porém, Mateus, ele fala de um leproso. E nós vemos também que Marcos, quando ele fala de um leproso. Eles se dirigem a essa pessoa, chamando-a de leproso. Mas quando nós, irmãos, olhamos aqui no livro de Lucas, a sua profissão era de quê? De médico, não é, irmãos? Ele era um médico, ele foi um médico. E acredito eu, irmãos, que ele tinha um pouco de mais cuidado com as palavras. E eu acredito que até mesmo ele conseguia olhar mais profundo, de maneira mais profunda, para a humanidade das pessoas. Então, enquanto nós vemos Mateus, que não está errado, não estou dizendo, e Marcos, chamando aquele homem de um leproso, nós vemos aqui Lucas detalhando algumas coisas. E Lucas, quando ele se dirige, ele fala aqui de um homem coberto de lepra. Olha só que diferença. Um homem coberto de lepra. É como se muitas vezes tem pessoas que vão ao médico e a situação é um pouco grave. Aí nós vemos que tem médico que não tem cuidado para falar para aquela pessoa. Eu acredito que isso aconteceu, se eu não estiver enganado, batendo um papo com o irmão Minga numa caminhada, isso aconteceu com a sua mãe, de um médico chegar e falar coisas ali na presença da sua mãe que talvez não era para ela ouvir. Sim. Não é isso? Verdade. E talvez ela tenha ficado ali abatida ao ouvir as palavras daquele médico. Então o que nós vemos aqui é Lucas, irmãos, tendo um certo cuidado, tendo uma certa humanidade, uma maior humanidade para com esse homem, um homem coberto de lepra. E nós vemos, irmãos, que a lepra, essa lepra, irmão, paralisou a vida desse homem. A lepra, irmãos, não apenas paralisou a vida desse homem, mas a lepra também atrasou os seus passos. Mas não apenas atrasou os seus passos, mas a lepra também, irmãos, sufocou os sonhos desse homem. E não apenas isso, irmãos. Esse homem deixou de viver com uma qualidade de vida. Porque agora esse homem doente, cheio de lepras, muitas vezes tumores, muitas vezes naqueles tumores, já saindo o pus daqueles tumores. E o que era que essas pessoas faziam, irmãos, para se sentirem um pouco melhor?
Elas pegavam, a Bíblia relata isso, elas pegavam talvez pedras, mas não apenas pedras. A palavra diz que Jó, ele pegava cacos de que, irmãos? De telhas. Para se coçar. Para ver se aquela dor, irmãos, na sua carne aliviava. E você imagina que quanto mais ele coçava aquela doença, aquela enfermidade, aquela lepra, mais ferido ele ficava. Mais ferida a sua carne ficava. Então quem dizia a situação de uma pessoa com lepra era os sacerdotes. As pessoas com lepra iam até os sacerdotes, eram levados até os sacerdotes. Assim como fala na lei, se eu não me engano agora, dos leprosos, em que o Senhor fala que os leprosos, fala para Moisés, que os leprosos tinham que ser levados até Arão. E era Arão que iria analisar, irmãos, como estava a lepra daquela pessoa. Se a lepra daquela pessoa já estava mais funda que a pele, mais funda que a carne. Era ele que analisava se os fios de cabelo já estavam brancos. Como que a pele já estava? Eram os sacerdotes. E aí, dependendo da situação da pessoa, uma vez que já se encontrava com lepra, essas pessoas agora eram separadas das sociedades. Praticamente, irmãos, essas pessoas, elas eram extintas da sociedade. Elas não podiam de forma alguma estar entre as pessoas, entre os seus familiares. Elas não podiam, as pessoas não podiam, tinham receio até mesmo se encontrasse alguém de longe com lepra, de sentir, irmãos, o ar ali naquele lugar. Então as pessoas já pegavam e faziam isso aqui, para não sentir até mesmo o ar onde aquela pessoa se encontrava. Então é por isso que eu escolhi essa imagem. Onde, irmãos, esse homem com lepra, enfermo, sem saber o que fazer, sem saber a quem recorrer, ele encontra, irmãos, uma saída. Amém. Essa saída, irmãos, é Jesus, irmãos. Amém. A saída desse homem foi Jesus. Então nós vimos aqui exatamente isso, irmãos. As pessoas à sua volta, os seus familiares, irmãos, também com certeza foram afetados. Eu estou falando aqui desse homem. Estou relatando um pouco, irmãos, da vida desse homem. E eu quero relatar também, irmãos, que existe a lepra física. A lepra física, irmãos, é justamente a doença, que hoje também é conhecida como hanseníase. Hoje existem pessoas ainda doentes com a hanseníase, que toma todo o corpo da pessoa, que toma, irmãos, totalmente o couro cabeludo da pessoa, todo o corpo da pessoa é tomado. Existe também, irmãos, a lepra espiritual. A lepra espiritual é o pecado. Mas existe também, irmãos, a impureza social. A impureza social. A impureza social, irmãos, são os grupos. A impureza física, a doença. A impureza espiritual, o pecado. A impureza social, os grupos. Que grupos são esses? São os grupos preferenciais. Os grupos preferenciais, que não somam
irmãos, mas que divide. Então nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos, irmãos, ter cuidado com a lepra física, com a lepra espiritual, talvez até mesmo com a lepra, ou, como eu escrevi aqui, Senhor Jesus, a impureza social, que, como eu disse, são os grupos. Os grupos que separam, os grupos que dividem. E esses grupos, irmãos, causam confusão, discórdia, porque são como lepra e se espalha e pega em outras pessoas. Senhor Jesus. Então é dessa forma, irmãos, que eu quero compartilhar essa palavra com os irmãos. Então, como eu disse, irmãos, a família, os familiares, as pessoas em volta desse homem, elas também foram afetadas. E é aí que eu quero a gentileza dos irmãos para nós expor a palavra. Vamos ler Números, capítulo 12. Senhor Jesus. Quero pedir aos irmãos que me acompanhem. Números capítulo 12, versículo do 8 ao versículo 9. É isso mesmo? Do versículo 8, vamos ler até o versículo 10, irmãos. Amém? Quem pegou diz amém aí. Amém. Aleluia. Vamos lá? Amém. Eu quero ouvir a voz de vocês, eu fico mais encorajado. Vamos lá? Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar? E a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda. E eis que Miriam achou-se branca. E olhou o Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Olha só. Digam comigo. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então nós vemos que os familiares, desse homem de Lucas capítulo 15, eles sofreram, irmãos. Eles sofreram. Ao ver o seu ente querido sofrendo. Quem é que não sofre? Ao ver um ente querido sofrendo. Ao ver um ente querido passando por sofrimento. Um irmão passando por sofrimento. Seja de sangue ou seja na fé espiritual. Quem que não sofre? Nós sofremos. Então as pessoas do meio familiar desse homem de Lucas, capítulo 5, eles estavam sofrendo. Mas o que é que nós vemos aqui? Que Miriam, ela se encontrou leprosa. Se encontrou leprosa. Senhor Jesus. Amém. Miriam, irmãos, muitos irmãos aqui acreditam que sabem. Miriam falou contra Moisés, seu irmão. E
E ela não falou, irmãos, apenas contra Moisés, presta atenção, seu irmão. Digam comigo, irmão, seu irmão. Meu irmão. Ela não falou contra apenas o seu irmão, mas ela falou também contra a mulher que o seu irmão escolheu para si. Mas ela não falou apenas, irmãos, contra seu irmão e a mulher que ele escolheu para si. Mas ela também falou do seu servo, do seu líder. Moisés, ele era o líder da congregação. Era com ele que o Senhor falava face a face. Era com ele que o Senhor falava boca a boca. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, irmãos, olha só o que aconteceu. Dessa forma, irmãos, Miriam, ela agiu com submissão. Ela foi insubmissa ao seu líder. E insubmissão aqui é rebeldia. Ela foi rebelde contra o seu líder. Senhor Jesus. Então nós vemos que o Senhor a disciplinou. Na verdade, eu acho isso aqui, irmãos, muito profundo. Porque olha só o que o Senhor fez. Eu não vou pegar agora para a gente ler, mas olha só o que o Senhor fez. Quando isso aconteceu, o Senhor, irmãos, desceu sobre a nuvem. E o Senhor mandou. Eu acho isso lindo demais. O Senhor falou para os três: saiam da tenda. E eu fico imaginando, irmãos, todos os três saindo ali da tenda e Moisés sem saber o que aconteceu. Saíram todos os três dali. Saíram todos os três da tenda. Então o Senhor, ele desce sobre a nuvem. E acredito eu que entra na tenda e eles ficam ali fora. E ali fora, agora o Senhor novamente chama Arão e Miriam à frente. E agora o Senhor fala com os dois. E depois que o Senhor fala com os dois, irmãos, simplesmente o Senhor se cala. Simplesmente, irmãos, ele se cala. Não fala mais nada. Imagine, irmãos, o que pode acontecer no silêncio do Senhor. Naquele exato momento, irmãos, que o Senhor ele se cala, que Arão olha para Miriam, ele vê ela completamente branca, tomada de lepra. E é aí que até mesmo Arão, irmãos, se arrepende. Arão vai até Moisés e fala: ai, meu Senhor. É isso que Arão fala: ai, amém, meu Senhor. Está onde aqui? Versículo 11, vamos ler, versículo 11. Está aberto aí a Bíblia? Vamos ler. Amém. Então disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ele vai até Moisés. Loucamente procedemos e pecamos. A Bíblia diz, irmãos, que Moisés era um homem
muito manso. Muito manso, mais manso que todos os homens da terra. E eu fico imaginando o que esse povo não fez, irmãos, para Moisés perder a paciência e perder o reino. Só viu a terra. Um homem que o próprio Senhor chama de muito manso. Mais manso que todos os homens da terra. O que o povo não fez, irmãos, para esse homem perder a paciência. Aí eu fico olhando o psicológico desse homem. Eu fico imaginando o psicológico desse homem. Quando, irmãos, isso é o que eu deduzo analisando a palavra e olhando por outros ângulos. Quando nós vemos que Moisés, ele tem ainda, né, a graça de ver a terra, né? O Senhor mostrou a terra para ele. Sim ou não, irmãos? Sim. Mostrou a terra para ele, ele viu a terra, irmãos, que coisa linda. Mas não pôde entrar. Não pôde entrar. Por causa do povo. Eu acredito, irmãos, que esse homem, ele ficou totalmente esgotado. Pense aí em um homem totalmente esgotado. Um homem sem energia, só com a fé. Mas um homem sem energia. Um homem esgotado. Um homem que não podia ouvir mais o grilo cantar, que ele mandava o grilo calar. De tão esgotado que ele estava. Aqui ele ia morrer, então, porque é todo grilo. E aí o povo ali, quero água, tem que ter água. E agora? A gente vai morrer, passando fome. Isso aqui é aquele povo ali, irmãos. Só pedindo. Até que o Filho de Deus pega aquele cajado ali e faz o que não era para fazer. Não é? Faz o que não era para fazer. Como ele não se arrependeu, irmãos? Eu fico imaginando. Como ele não se arrependeu? Eu faço coisas de vez em quando, eu digo coisas de vez em quando e eu me arrependo. E peço perdão. Peço desculpa. A irmã lembra daquela história que eu falei para a irmã? Da nossa... Eu pedi perdão. Pedir desculpa e pedir perdão. Esses dias encontrei um fulano que não encontrava, falei também com o irmão Givaldo uns dias atrás. Encontrei com um fulano que eu falei contigo, que passava por mim, lá de trás, e baixava a cabeça. Encontrei com ela a primeira vez, não foi muito boa não. Que eu parei o carro, abri a porta do carro, eu falei, vem aqui. Ele estava de moto, ele saiu numa carreira. Aí eu falo, meu Deus do céu, eu acho que eu fiz errado. Aí no outro dia novamente encontrei com ele de carro de novo e mãe dentro do carro. E mãe da outra vez estava dentro do carro. Eu falei, será que ele não viu a senhora? Aí parei de novo, aí mãe foi e chamou ele, fulano, vem aqui. Ela conhece. Agora você não corre não. Ele falou, agora eu não corro não. E eu fui e falei para ele, olha, naquele dia eu só queria falar com você. Eu só queria conversar com você. Eu queria pedir desculpas para você. E não apenas desculpa, eu queria pedir perdão. Irmão Givaldo, fale com ele. Eu queria pedir perdão para você. Eu não sei o que eu fiz para você. Mas eu vejo que muitas vezes você passa por mim, você baixa a cabeça, você muda de caminho, você passa rápido. E então... isso me incomodou, porque nós nos conhecemos. Então eu não sei o que eu fiz, mas eu quero pedir perdão para você. E aí eu estendi a mão, e ele pegou na minha mão, e eu pedi perdão para ele, e ali naquele momento ele me perdoou. Se foi genuíno, irmãos, eu não sei. Mas eu fiz a minha parte. Amém, irmãos? Amém. Eu fiz a minha parte. Eu pedi perdão, eu pedi desculpas. Eu já errei algumas vezes com minha esposa, com Ivone.
eu estou fazendo a minha parte. Eu me ajoelho e peço perdão. Não tenho vergonha, não tenho receio de fazer. Porque eu estou na igreja e estou ouvindo e lendo a palavra do Senhor, é para ser aperfeiçoado, irmãos. É para isso. Errar eu erro, mas eu tenho a oportunidade de pedir desculpa. Eu tenho a oportunidade de pedir perdão. E nós ouvimos ontem na palavra, falando a respeito disso. Então eu não tenho receio. Eu estou fazendo a minha parte. Estou errando? Sim, estou errando. Mas, irmão Evilásio, eu estou tentando consertar os meus erros e não errar mais. Amém. Foi até o que eu disse para ela hoje. Isso eu não farei mais. Porque estava lendo a palavra. Porque é para isso que eu estou na igreja e lendo as sãs palavras. Senhor Jesus. Então, voltando, irmãos, aqui, para a gente adiantar, olha só o que diz o versículo 15. Vamos voltar para a palavra, irmãos. Olha só o que diz o versículo 15 do capítulo 12. Vamos ler? Assim, Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu. Foi trazida de volta. Vamos ler mais uma vez? Assim, Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu, irmãos, enquanto Miriam não foi recolhida. Não é isso? É recolhida? Recolhida. E eu fiquei meditando nesse versículo 15 também. Então nós vemos que ela teve que ir para fora do arraial. Ela teve que passar, irmãos, esse período de 7 dias fora do arraial por causa da sua rebeldia. Por causa da sua, o quê? Submissão. Submissão? Insubmissão. Irmãos, isso aqui não diz respeito a ser homem ou mulher, né, Isa? Isso aqui não diz respeito a ser homem, a ser mulher, a ser masculino, a ser feminino. Não, irmãos. Eu não estou mostrando aqui que foi homem, que foi mulher, que pecou, que não pecou. Não. Eu estou querendo mostrar algo, irmãos, para que nós possamos ganhar e sermos aperfeiçoados e mudar, irmãos, a nossa história. Amém. Mudar, irmãos, a história da igreja em Fátima, irmãos. Amém. Senhor Jesus. Então, irmãos, ela teve que passar 7 dias lá, irmãos. E durante esses 7 dias, irmãos, o povo não saiu daquele lugar. Ou seja, a congregação não saiu daquele lugar. Enquanto Miriam estava fora do arraial, a congregação não pôde avançar, irmãos. A congregação não pôde avançar. Não avançou. É como se a congregação ela ficasse ali, irmãos, paralisada. Por conta do que aconteceu. Por conta, irmãos, daquela pessoa que pecou contra Deus. Que pecou contra o seu líder. Então a congregação não avançou, permaneceu, irmãos, ali. Até que Miriam ficasse pura e voltasse novamente para a congregação. Eu quero aplicar a palavra aqui. Assim como a congregação, irmãos, aqui não pôde avançar, hoje não é diferente. Hoje, irmãos, não é diferente.
A congregação, irmãos, hoje não irá avançar se eu e você, se nós não tratarmos com o pecado, irmãos. Com o nosso pecado. A congregação, irmãos, não poderá avançar enquanto eu e você não tratarmos com as nossas lepras. Ó Senhor E eu quero dizer, irmãos, nessa noite que eu sou um leproso, irmãos. Eu sou um leproso. E eu estou aqui e eu preciso de cura, irmãos. Amém. Aleluia, Jesus. Eu também, Senhor. Eu preciso ser curado das minhas lepras. Eu, irmãos, preciso ser purificado. Não é porque eu estou ministrando uma palavra que talvez eu não esteja pecando, que eu não esteja doente. Não que eu esteja fazendo alguma coisa errada. Não que eu esteja procurando, irmãos, o pecado. Mas todos os dias, nós podemos cair em alguma tentação. É por isso que todos os dias nós precisamos, irmãos, pedir o sangue do Senhor. Amém. Nós precisamos, irmãos, pedir o sangue do Senhor todos os dias, irmãos. E é por isso que o sangue do Senhor não se encontra coalhado. O sangue do Senhor se encontra fresco, irmãos. Amém. Aleluia, Jesus. E acessível para quando você pedir, Ele te conceder o sangue e te purificar de toda impureza e de todo pecado, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei se você sente essa necessidade, mas eu sinto essa necessidade. Eu sinto. Ó Senhor Jesus. Eu sinto. Eu necessito. E eu confesso diante do Senhor, estou aqui, Senhor. Um enfermo. Cura-me, Senhor. Um enfermo. Estou aqui. Toda lepra, Senhor. Em nome de Jesus. E essa palavra, irmãos, me confrontou praticamente durante toda essa semana. E eu lutei durante toda essa semana, Senhor. Não, Senhor. Eu vou ofender os irmãos. Senhor, não, Senhor. Os irmãos não irão gostar. E daí eu ouvi a mensagem ontem. Eu falei, Senhor, eu vou pegar a linha da mensagem do irmão, Senhor. Vai ser melhor. Eu vou falar diferente. Os irmãos irão gostar. Né? Eu vou pegar, vou falar ali da forma da unidade, né? Da unidade. Eu vou falar da unidade. Nós vimos ali que Pedro, né? E João, eles estavam andando juntos ali, correndo juntos. Eu vou falar disso, Senhor. Os irmãos irão gostar, vai ser melhor. E o Senhor não. Não é como você quer. Não é da forma que você quer. Não é o que você quer falar. Irmãos, sinceramente não foi fácil. Para mim estar falando essa palavra para os irmãos, justamente porque eu estava ali, lutando. Senhor, os irmãos não vão gostar. E simplesmente, irmãos, o Senhor mandou falar. E estou falando, liberando, irmãos, essa palavra. Mas os irmãos fiquem cientes que o primeiro, como é que diz aqui? Primeiro homem leproso sou eu. O primeiro homem leproso sou eu. Hein, Vilásio? O primeiro que precisa ser curado sou eu, irmãos. Hein, Silva? Eu sou o primeiro. Eu não sei você, mas eu preciso. Quem precisa ser curado aqui, diga amém aí. Amém. Aleluia. Não estou sozinho. Aleluia. Senhor Jesus. Então, para finalizar, irmãos. Para finalizar. Vamos voltar para Lucas.
Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, irmãos. Aleluia. Amém. Vamos ler o versículo, irmãos. Vamos ler o versículo. Vamos ler novamente o 12 e o 13. Para a gente estar concluindo. Vamos lá? Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Aleluia. Ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante, lhes desapareceu a lepra. Aleluia. Esse homem, irmãos, ele compareceu à presença do Senhor, irmãos. Esse homem, irmãos, ele esteve na presença, irmãos, na presença daquele que tudo pode, irmãos. Glória a Jesus. E ele falou: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E o Senhor falou: Quero. Ele disse: Eu quero. Glória a Deus. Se quiseres, Senhor, pode purificar-me. Imediatamente o Senhor botou a mão sobre ele e falou: Eu quero. E o Senhor purificou aquele homem, irmãos. Louvado seja o Senhor. Amém. Aleluia. Jeremias 17, versículo 14. Aleluia. Jeremias, irmãos, 17. Eu quero pedir para os irmãos ficarem de pé para nós lermos esse versículo. Aleluia. Glória a Deus. Jeremias capítulo 17. Quero pedir a sua gentileza. E quero pedir uma segunda gentileza. Quando nós lemos esse versículo, de 2 em 2, de 3 em 3, de pé, vamos compartilhar essa palavra. Amém. E daí nós iremos seguir o curso, iremos orar e iremos nos despedir. Amém. Mas hoje iremos fazer diferente. Já de pé, quando nós finalizarmos, irmãos, vamos de 2 em 2, de 3 em 3 aqui, compartilhar essa palavra. Amém. Senhor Jesus. Jeremias capítulo 17. Vamos todos ler o versículo 14. Aleluia. Diz o que, irmãos? Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Novamente. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Aleluia. Pode compartilhar, irmãos, de 2 em 2, de 3 em 3. Senhor Jesus. Senhor, nosso louvor.